Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui ler mais alguns comentários e falar um pouco mais sobre jejum e oração. Sabe que antes de começar a falar, discorrer, falar sobre o assunto, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração aqui embaixo, porque todos os dias nós oramos no nosso Recife Secreto de Oração. E eu oro por cada inscrito aqui do canal, cada pessoa que comenta. E eu oro também lá pelos meus seguidores no Instagram, que é Raquel Mariana 55, amém? Então, falando sobre jejum, sobre oração, sobre palavra, a palavra do Senhor ela vai dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer o quê? Obedecer a palavra, obedecer os mandamentos de Deus, obedecer a lei, os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, obedecer os líderes, obedecer a liderança, obedecer tudo aquilo que é colocado, desde que isso não vá de encontro, vai contra os nossos princípios cristãos. Então, por que eu estou falando isso, irmãs? Tem um irmão daqui, ele assistiu aquele vídeo sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, esse pecado. E esse irmão, ele me encontrou lá no Instagram. E ele foi lá no Instagram, tá? Tem uma pequenininha parcela aqui de irmãos, E ele foi lá no Instagram e ele me pediu ajuda. No sentido de... ele falou que ele blasfemou contra o Espírito Santo. Ele citou alguns pecados, eu não vou citar o nome dele, mas ele falou algo nesse sentido. E ali, irmãs, eu dou atenção, como eu dou atenção a muitos que entram aqui nesse canal. Eu respondo, eu dou atenção na medida do possível, Já está assim tomando uma proporção, mas sempre que eu posso eu estou respondendo, estou dando uma orientação. E lá no meu Instagram, ele mandou uma mensagem pedindo ajuda e eu dei uma ajuda fundamental, irmãs. A ajuda, irmã Raquel, qual foi a ajuda? O que eu falei para ele era o seguinte, inclusive ele até já havia falado que ele tinha passado por várias igrejas e que ninguém deu atenção para ele. E ali eu falei assim, olha só, irmão, vamos fazer uma coisa. Aí ele falou alguns pecados, algumas coisas, Eu falei, olha só, você vai ler 40 capítulos da palavra por dia. Mas 40 capítulos. Mas Raquel, você já fez isso? Já. Eu fui discipulada e disciplinada dessa forma, E num processo de libertação, bem no início que eu precisava, ali eu entrei no jejum. Foi até uma época que eu até já contei aqui no canal que eu jejuava, que eu orava muito. Era mais ou menos nessa época. A minha discipuladora, maravilhosa ela, passou 40 capítulos por dia. Por quê, irmã Raquel? Porque tinha ego, tinha vaidade dentro de mim, tinha o egocentrismo, tinha aquela sensação de querer ser importante, querer ser mais do que o outro. Mas Raquel, tu tinha isso? Tinha. Isso tudo é pecado, irmãs. Tudo é pecado, Isso é vaidade, Não é vaidade de um batom, de um brinco. Enfim, ela passou o jejum para eu ter noção, para que esse lixo tóxico, esses pecados, porque você acha que isso é comum, normal. Então eu fui disciplinada e discipulada dessa forma. E ali nesse processo de libertação passei por esse rapaz, um homem. Leia 40 capítulos da Bíblia por dia. Mas nada liberta mais do que a palavra, a leitura da palavra, O próprio Jesus ficou 40 dias jejuando e orando antes de começar o ministério. E ali o diabo, Satanás, se apresentou.
E como nós iremos ter vitória sobre os nossos pecados, sobre muitas das vezes nós mesmos, sem oração e jejum. E ali eu falei, olha, eu nem passei jejum para ele, eu só coloquei lá, né, leia 40 capítulos da Bíblia por dia. Irmãs, passou um tempo, ele entrou de novo lá no meu Instagram e falando que ele estava cheio de demônios, que ele ficou falando coisas lá dessa natureza. E eu fiquei pensando assim, ele não leu os 40 capítulos por dia, porque é impossível, irmãs, uma pessoa que lê a palavra de Deus continuar da mesma forma. A palavra liberta. Não adianta fazer exorcismo, se a casa ficar vazia, vem mais 7 demônios piores. E ali o último estado do homem é pior do que o primeiro. Eu vou estar até fazendo mal, né? Então ali eu não sei o que ele pensou, não sei o que ele esperava, mas e ali eu vi claramente, irmãs, eu vi claramente que ele não obedeceu. E a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Irmã Raquel? Não adianta você querer buscar na irmã Raquel, ou nas pessoas, ou nas lideranças, ou nas igrejas, porque nós somos falhos, uma solução para os nossos problemas. A solução está em Deus, enquanto a vida há esperança. Quer ver algo que me alegrou muito? Tem uma irmã que eu sempre falo para ela jejuar. Tem uma irmã que eu sempre falo para ela que ela tem que jejuar. Igual eu falo aqui, né, no canal. E ela não jejuava. A irmã, eu não consigo. Aí um belo dia, né, ela escreveu para mim, eu vou ler o comentário dela. Olha só, irmãs, aqui agora falando sobre o jejum. Ela falou aqui assim, ó. Chega, a irmã comentando aqui, né? Ela escreveu várias coisas, eu só vou ler algumas partes, tá bom? Chega de ficar comendo as migalhas do mestre, quero mergulhar nas águas que ele dá. Preciso de fato voltar ao primeiro amor e se encher daquela paz que só ele pode dar. Aí ela fala, consegui fazer o jejum, só que eu quero provar mais de Deus. Fiquei todos esses anos bebendo da água de canudo. Quero beber de copo. Mesmo sabendo que Deus nos ama, confesso que não confio plenamente. Mas eu achei fabuloso essa fala dela falando que bebia de canudo. E tem muita gente bebendo da presença de canudo. E ela falando, né, que ela começou, que ela rompeu e ela quer fazer mais. Irmãs, eu vou dar um exemplo aqui. Esse manual que eu deixo aqui na descrição é apenas 3 dias de jejum. Quando você entra na dimensão do jejum, do poder que o jejum ele dá, você quer fazer 7, você quer fazer 14, você quer fazer 21 dias, né, de jejum, porque é uma alegria. Você rompe tantas barreiras, irmãs, que é uma bênção. Então, e Deus não quer também nos dar água de copo, não. Deus, ele quer que nós venhamos a mergulhar nas águas, como está em Ezequiel capítulo 47. Então, irmãs, eu venho aqui nesse vídeo falar, obedeça, né? A obediência ela é fundamental. Quando eu coloquei aqui nesse manual de jejum, de quebra, né, de resistências, desafio de jejum e oração, irmãs, quando eu coloquei esse manual aqui, eu passei esse jejum para algumas pessoas, as pessoas não fizeram, eu coloquei o quê? Um valor. Se você não quer levar a sério, se você entra nesse link só para ver o que vai dar, o que vai acontecer, curiosidade, é melhor que nem entre, que nem clique. Se não estiver disposta ou disposto a pagar o preço, né, do jejum, de fazer o jejum, é melhor que nem clique, nem entre. Porque, irmãs, se tem algo que Deus tem me abençoado,
É nessa questão da oração e do jejum, irmãs. Deus, pela graça e pela misericórdia, me deu 2 livros sobre oração. Então eu falo de algo, de vivência do meu dia a dia, de romper situações através da oração e do jejum. Eu falo de experiências, não é porque eu li no livro, não, são experiências próprias, aí depois eu escrevi o livro do poder da oração e do jejum. Então, se você está curioso ou curiosa, se você entra aqui na curiosidade, nem entre, por favor, né? Pega o seu valor financeiro, gasta com outras coisas, né? Com maquiagens, com bolsas, com roupas, que muda somente o exterior. Porque essas disciplinas espirituais, além de nos dar vitória no mundo espiritual, elas transformam a nossa vida, o nosso caráter. E Deus não se impressiona com aquilo que nós temos, mas com aquilo que nós somos. Eu quero ler aqui mais 2 comentários, né, de irmãs aqui do canal. A irmã Tatiane Flório, no vídeo Casa Objetos Amaldiçoados Dentro de Casa. Irmã Raquel, ore por mim. Tenho uma amiga no trabalho que eu gosto muito, mas ultimamente tenho me sentido sufocada e a presença dela às vezes me incomoda. Ela é irmã em Cristo, mas a presença dela às vezes me tira a paz, né? Então, assim, já é um sinal de Deus para você se afastar, irmã Tatiana. É um sinal para você o que? Se afastar dessa amiga do trabalho. Porque quem sonda a mente, quem sonda o coração é o Deus Todo-Poderoso. Nós não sabemos a intenção, né? Então, o teu espírito, ele se sente incomodado. E a palavra do Senhor vai dizer que a paz seja o árbitro da nossa vida. Se você não sente paz, sente incômodo com a presença de alguma pessoa, isso é um sinal claro que ou há presenças malignas ao redor ou é a própria pessoa. Amém? Eu quero ler aqui também um outro comentário sobre casa suja, lendo comentários e falando sobre sujeira e empresa. A Márcia Sabadinho, obrigada Márcia pelo seu comentário. Boa tarde, já fui vendedora, os donos que me mandavam para a gente ficar em cima, nunca gostei, graças a Deus, ele preparou coisa melhor para mim, para honra e glória do seu nome. É horrível, né Márcia? É horrível, né? Porque eles querem vender, né? A dinâmica das lojas é vender e você ter lucros, né? E essa questão de ficar em cima, aquilo que é nosso vem nas nossas mãos. Aquilo que Deus manda, até o diabo ele tem que obedecer. Então, Deus abriu uma outra porta, que Deus abençoe. Irmã, do que você está falando do vídeo? Depois você vai lá no vídeo Casa Suja, lendo comentários e falando sobre sujeira e empresa, que lá você vai ter um apanhado geral do que eu falei aqui, né? Não posso repetir o vídeo todo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas que Deus abençoe, eu agradeço todos os comentários, né? E o rapaz lá no Instagram, não vou responder mais porque ele não obedeceu. Irmãs, a obediência, você está ali doando seu tempo, a sua energia, a pessoa não valoriza. Então, se não valoriza, não posso fazer nada, né? Ele então que foi a direção da palavra do Senhor, irmãs. Né? Algo que eu creio, não existe atalhos para ter vitória no mundo espiritual, a não ser por intermédio da oração, do jejum e da palavra. Beijo, que Deus te abençoe, paz.